Por que a geração Z não faz o L? A matéria é um pouco longa, eu fiz trazer ela toda porque ela vai abrir uma discussão pra gente falar do Rogério Marinho. Não, reformula. Pra gente falar do Ministério da Fazenda, e eu quero pegar o Rogério Marinho como referência, porque é uma pessoa que vocês conhecem, e vai ser fácil de explicar uma coisa que passa na minha cabeça. Pra já falar de um problema que nós teremos no governo Flávio, e porque eu acho que o ministro da Fazenda político é a melhor opção. Não necessariamente precisa ser o Rogério Marinho. Mas veja só, a geração Z não quer fazer o L, né? Desde o fim da ditadura, os jovens sempre formaram uma base segura para candidatos e partidos de esquerda. Jovem, né? Tanto que tinha aquele conselho, amadureçam, cresçam. Foi assim em todas as eleições presidenciais de 89 até 22. No pleito que Lula derrotou Bolsonaro e conquistou seu atual terceiro mandato, o maior percentual de intenção de voto era entre 16 e 24 anos. Gente que não viu o PT, não sabe o mal que o PT faz, mas comprou da boca do professor militonto que o PT era a solução. Em março daquele ano, o Datafolha indicava que 62% dos eleitores jovens declaravam voto no Lula. Segundo as pesquisas recentes, esse cenário favorável mudou drasticamente. No último levantamento, Lula agora só teria 43%. Recuou 20 pontos percentuais. Essa queda não foi por falta de tentativa do petista de agradar o eleitorado jovem. O governo tem se esforçado para emplacar leis e programas sociais que atendem essa fatia da população. Aí cita lá o Pé de Meia, outros projetos, enfim, coisa aí que o Boulos foi fazendo, isso eu não vou ler, ProUni. As medidas do governo não parecem capazes de sensibilizar os jovens. Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada no mês passado, mostra que 73% dos eleitores com 16 a 24 anos desaprovam o governo Lula. Muito longe da média da população em geral, que é 53%. De novo, 20 pontos percentuais a mais. Para Yuri Sanches, diretor político da Atlas Intel, os jovens não têm a memória dos mandatos anteriores do PT, quando programas sociais como Bolsa Família eram novidade, e a economia andava em ritmo bem mais forte, beneficiada pelo boom das commodities. Esses jovens cresceram ouvindo sobre os governos petistas. E essa foi a primeira oportunidade de experimentar em primeira mão, só que o contexto é diferente, tanto em ambiente informacional, quanto em questões estruturais. O cara que tinha 13 anos quando começou o governo Bolsonaro, termina ali com 16 para votar, ele não viveu, ele ouviu do professor Militonto. O cara que tem 13 e vai votar agora, tinha 13 quando o Lula começou, não é que ele só ouviu falar do Militonto, ele sentiu na pele que é o governo do PT. E hoje em dia tá para nascer algum jovem que não joga um joguinho online, não quer um computador, um celular, e viu tudo que o Lula fez para dificultar. Imposto atrás de imposto. Em especial a taxa das blusinhas. Agora a Lei Felca. Uma das questões que o governo do PT não conseguiu resolver é a falta de perspectiva de trabalho para os mais jovens. O país fechou 2025 com 11% de desemprego entre 18 e 24 anos, mais do que o dobro da taxa nacional. A escassez de oportunidades alimenta a desilusão em relação ao tradicional modelo de contrato CLT. Sem espaço nos setores convencionais da economia, muitos dos novos integrantes da força de trabalho ingressam como autônomos em funções como entregadores e motoristas de aplicativo. Aí depois sabe falando um pouco mais sobre isso. Lula também trouxe uma preocupação relativamente nova para o eleitor mais novo, a carga tributária. O que Lula apresentou para o Brasil? Imposto, só isso. Tradicionalmente associado ao público mais velho, essa aflição entrou no radar dos mais jovens, em especial com a taxa das blusinhas, das importações em geral. Essa taxa acabou consolidando a imagem de que esse governo só aumenta impostos e impactou também os mais pobres, eleitorado clássico do Lula. Isso é particularmente impactante para os mais jovens que têm um hábito maior de comprar online. Talvez, inclusive, o Flávio, eu não vou falar, enfim, já pensou ele pegar, na época do governo Bolsonaro, mostrar as notícias da época, onde o governo estava avaliando aumentar a isenção para $100, ao invés de taxar até as compras abaixo de 50. Não é só deixar de taxar até 50, era da isenção, cara, até $100 pode comprar aí fora. É de boa pegar nada, não. A rejeição de Lula entre os jovens também é reflexo de um novo posicionamento ideológico. Aí diz que a pesquisa Atlas Intel mostra que a geração Z, que nasceu de 97 a 2012, é mais alinhada à direita e centro-direita. Isso se soma a um crescimento evangélico, que é outro ponto aí, entre os mais jovens. Outro grupo que o PT vem perdendo adesão é o movimento estudantil. Olha o cenário, né? Aí lembra da primeira notícia, que hoje, dentro do Planalto, não é tão improvável o Lula desistir. Eu ainda acho que é improvável, mas você começa a entender. O Lula perde os mais jovens, a pena a classe média, vem perdendo espaço nos mais pobres, vem tendo problemas no Nordeste, não tá conseguindo palanques, tá batendo cabeça, tudo precisa recorrer ao Supremo, tem o escândalo do Master, tem o Lulinha, a Globo meio que largando a mão, a imprensa tá muito insatisfeita com Lula. Aí relata, pô, lá atrás, o Lindenberg, pô, veio do movimento estudantil, a Gleice. Outra das principais forças políticas do país, a militância nas escolas e universidades foi suplantada na última década pela desilusão com a política tradicional e pelo discurso do empreendedorismo individual e rejeição ao assistencialismo social que compõe o DNA da agenda petista. Nos finalmente, o PT tem umas bancadas na Câmara com a maior idade média, próxima dos 60 anos, todo mundo cabeça branca.
Dentre os fatores que desgastam a imagem do governo Lula junto a esse eleitorado, um elemento pode ser apontado como central: o puro e simples cansaço com a velha política. Para especialistas, a nova geração se vê constantemente bombardeada por debates políticos pautados por redes ideológicas e encontra poucas respostas das autoridades a ameaças como crise climática, precarização do trabalho, crescente instabilidade geopolítica global. Isso daqui, a única coisa que realmente faz sentido é a precarização do trabalho. Que o que é que fala o seguinte: hoje em dia os trabalhos estão pagando cada vez menos e exigindo cada vez mais. E ninguém está conseguindo reverter. Ninguém do PT está conseguindo reverter, ninguém do governo Lula está apresentando nenhum plano para reverter essa situação. O jovem não se tornou necessariamente apolítico, mas uma crescente percepção da política como um ambiente de brigas e segregação que perdeu o potencial de construir soluções práticas. Aí, antes da gente chegar e se aprofundar um pouco mais nessa parada dos jovens, economia e tudo mais, veja... Acho que eu botei 4 ou foi 5 coisas em sequência. Primeiro, um tweet do Thiago Reis. Ele tá aí na frente da Suno, né? Um investidor. Farinha Limer. Eu fiquei surpreso com esse texto do Farinha Limer. O Farinha Limer falou: cara, eu sou Farinha Limer, eu estou sendo favorecido no governo Lula, né? Os juros altíssimos, mas isso é um problema. E ele, inclusive, cobra os Farinha Limers a acordarem. Fica até, olha só, né? Um investidor com preocupação social. Em um país de juros altos, o capital se apropria cada vez mais do valor gerado. E menos fica com o trabalho e o empreendedor. O dinheiro, o lucro, está sendo pago em juros, ninguém quer investir, as empresas não querem contratar, porque bota o dinheiro lá na Selic e ganha sem fazer nada. Eu sou investidor, não necessariamente isso é ruim para mim, pelo menos não no curto prazo. Obviamente, uma hora quem trabalha e empreende percebe isso e riscos podem aumentar, podendo colocar em risco o próprio capital através das nacionalizações ou revoluções. Hoje temos os juros enormes. O credor está cada vez mas ficando com a fatia maior do valor gerado. Mas não bote a culpa no dono do capital ou no credor. Ele cobra caro no capital, pois tem uma opção que paga bem, ele, né, com baixo risco, Tesouro Nacional. Ele tem a opção de emprestar a 15% para o governo. Quando ele vai te emprestar, ele vai cobrar 15%, mais alguma coisa, né? Porque emprestar para o povo tem o risco do povo não pagar, o governo vai pagar. Tem que ser 15% mais o risco. Às vezes fica 100%, o Galípolo que disse isso outro dia. Então a culpa é de quem chega pagando 15%, encarecendo o capital dos demais agentes econômicos. Lula destruiu o país. O que Lula fez aí junto à Selic é desumano. Esses juros altos se multiplicam por toda a economia. A parcela do financiamento da casa fica mais cara, o financiamento de máquinas agrícolas fica mais caro, o motorista de Uber, que aluga carro para fazer corridas, também paga mais caro, pois a locadora repassa este aumento de juros no aluguel. Eu falo isso em total desapego à minha posição de investidor. Para mim, juros altos são bons. Meu capital é melhor remunerado. Eu falo isso o tempo todo, né? O povo acha que é bobagem. Mas são bons até certo ponto. Uma hora a conta chega, sobretudo através da violência. Empresas estão quebrando, inclusive grandes empresas. Isso significa menos oportunidades, sobretudo para os jovens. E uma parcela vai para o crime. O governo Lula foi bom para mim, não foi ruim, mas criou o desequilíbrio fiscal, fez o negócio de investidor ser tão bom que eu acho que podemos ter problemas muito em breve, sobretudo através da violência. Tu entende o que é o investidor que tu escuta? Ai, Lula afugentou os investidores. Não afugentou, não. Porque os investidores que têm espaço e são donos do veículo de comunicação são pessoas como essa. Eles já têm dinheiro, eles só deixam o dinheiro deles parado e ganham dinheiro sem fazer nada. O investidor de verdade mesmo, aquele cara que vai construir alguma coisa, tirar alguma coisa do papel, tomar risco, esse sim, esse ninguém liga. Esse ninguém liga. Mas ninguém liga. Ninguém, zero. Aquele papo de investidor estrangeiro saiu da bolsa... Ninguém que é investidor, não tá preocupado em investir nada. No máximo essa galera aí. O cara tá sumindo, a gente. Juros altos são maravilhosos. Aí depois você fica, né? Meu Deus, mas como assim esse pessoal liberal vota no Lula? Mas como assim o Stuberger, o Armínio Fraga? Como assim eles apoiam o PT? Eles não são liberais? Isso é o governo do PT. Todos os governos do PT tiveram juros nas alturas para enriquecer banqueiro. Aí ele termina falando, ó, por isso, quem é investidor não pode apenas pensar no próprio bolso na hora de votar. Este governo transferiu renda do trabalho para o capital. Isso foi ótimo para quem está na posição de ter capital. Tu tem capital? Tu é um milionário? Teu irmão é banqueiro? Mas a conta pode vir em algum momento. Como consertar isso? A solução dele? Regras fiscais duras. Eu não acho que o caminho passa por aí. Mas pegando esse ponto, você vê. Hoje o jovem está na situação terrível. Quem ganha dinheiro com isso e assume que ganha dinheiro com essa situação horrível que o Lula criou, tá falando, cara, isso vai continuar quebrando as empresas, não vai gerar nenhuma solução para os jovens. E você ainda tem um cenário que vai falar assim, não, tá dando tudo errado, mas pelo menos estamos saneando as contas públicas. Não! Enquanto Lula destrói o futuro dos jovens, Lula destrói o país como um todo.
Dívida pública do Brasil sobe para 79,2% do PIB em fevereiro, maior patamar em mais de 4 anos. Quando dizem mais de 4 anos, por quê? Isso aqui é até uma safadeza. Porque quer dar a entender que tá maior, sei lá, que isso, aquilo outro. No governo Bolsonaro pegou a relação dívida-PIB no valor X, só que esse valor subiu por conta da pandemia. Só que, antes de acabar o mandato, o pico do Mandetta, da relação dívida-PIB, caiu tanto que Bolsonaro entregou a relação dívida-PIB menor do que ele pegou. Aí estão comparando com o pico do Mandetta, que foi a pandemia. Mas Lula recebeu uma situação fiscal melhor do que Bolsonaro pegou o governo. Quem mais deve, mais taxas para pagar. Quanto mais deve, mais taxas para pagar o rombo. Com isso, mantém desculpa de manter a Selic nas alturas e contribui para a dívida manter alta e precisa de mais impostos para arrecadar mais. Quem ganha com esse caos? Os bancos e os campeões nacionais. Aí, Natuzaneri essa semana foi desmentida exatamente nesse contexto. Maravilhoso isso daqui. Eu sabia que ia chegar o dia de comentar sobre isso. É o que o Lula tá fazendo destruindo o país. Escute só. E vai ser difícil pro Flávio o bordão, não era o meu governo, era o governo do meu pai. Não vai colar, né? Mas muito difícil que o eleitor enxergue duas pessoas diferentes com o mesmo sobrenome, né? Então ele o tempo inteiro vai ser cobrado a explicar o governo do próprio pai, do qual ele fez parte também, como senador, mas era defensor do governo. Existe um fator que é sempre levantado nessas horas e com certeza vai ser também para muitos problemas do governo anterior, pode ser levantado o fator pandemia, para dizer, olha, a pandemia realmente bagunçou de tal maneira tudo que não dá para atribuir ao governo uma série de coisas que aconteceram, né? Problemas sociais, saúde pública, problemas na educação, a pandemia foi um fator ali que bagunçou tudo. E estritamente, do ponto de vista econômico, fiscal, o que ele vai poder apresentar é, olha, na pandemia, o governo realmente gastou muito mais. Mas daí nos 2 anos seguintes, né, o ano da pandemia é 2020, né? Daí na sequência, 2021 e 2022, o governo Bolsonaro entregou resultados fiscais de melhora das contas públicas. Aí por outro lado... Depois disso descambou, né? E depois no governo Lula a coisa volta a se deteriorar. Não, no governo Bolsonaro, o fiscal do governo Bolsonaro na segunda metade no ano da eleição foi um descalabro. Não é o resultado do endividamento. Tem toda a questão, a discussão, o que fazer com os precatórios, que aumentaram muito, uma parte da conta foi passada à frente, mas houve também um corte de gastos estrutural ali. Se era sustentável ou não, é uma boa discussão, inclusive, mas aconteceu. Então é um ponto que pode ser trazido aí. Aconteceu, né, Natuzaneri? Não adianta. Militante passando vergonha, sendo desmentida pelo coleguinha. Deixa eu ver um negocinho aqui. Mandaram? Aí, volta no editorial do Estadão. O Lula não apresenta horizonte, não tem plano, não tem nada. Aí você vem, construção jovens com perrengue, juros nas alturas, Brasil endividado. Aí não basta o aumento da dívida. 2024, 25, 26. Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Aí vem 25. Estatais acumulam um rombo recorde de 2,7 bilhões. 26. Estatais federais têm rombo recorde de 4,1 bilhões. Então assim, Lula teve o maior rombo do século e depois ainda conseguiu quebrar, né, o maior do século por 2 anos consecutivos. Sempre tem como arrombar mais. O PT não apresenta nenhum cenário de futuro de melhoria nem nada. Aí vem as mesmas fórmulas petistas de sempre. Olha para isso aqui. Petrobras mira zerar a importação de diesel em até 5 anos. Confia no mira, né? 2031 resolve. Vote no PT, né? Ano eleitoral. Vote no PT. Em 5 anos está resolvido. Enquanto não resolve o diesel, máquina diesel, né? Que é querosene, aqui não tem promessa. A Petrobras eleva preços do querosene de aviação em mais de 50%. E 30% do custo operacional, né, do setor de companhias aéreas é o querosene. Tá bom pra vocês? Tá bom? Aí por que o Lula está sofrendo? Não é difícil de entender.